Olá, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje e, como sempre fazemos, vamos ler a nossa página inicial do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que diz assim para a gente: a sua palavra tem muita força, por ela você abre caminhos, o seu verbo plasma a vitória ou a derrota. As palavras de otimismo fazem o seu sucesso, fabricam o seu êxito. As negativas destroem de logo o que de bom poderia lhe acontecer. Criam adversários, tolhem oportunidades, geram doenças, trazem obstáculos à sua vida. Construa uma vida boa, use a palavra que constrói, manifeste saúde, diga, tenho paz, sou feliz. A palavra bem utilizada é senda da felicidade. Que bom, né? Palavras de ânimo para a gente refletir, né? E começar a praticar, porque pensamento positivo, palavras positivas só melhoram as coisas ao nosso redor, né? Então, vamos seguir aqui as orientações e começarmos a ter bons pensamentos, boas palavras, mesmo na hora que as coisas estiverem assim, às vezes, não muito boas para nós, vamos levantar o astral e dizer, isso vai passar e eu vou conseguir, eu tenho saúde, eu vou vencer, seja lá, né, o que for. E agora vamos cerrar os nossos olhos e fazer a nossa oração inicial, agradecendo ao nosso Mestre amado a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de virmos até esta casa, nos reunirmos num só pensamento e aprendermos um pouco mais dos ensinamentos que Ele nos trouxe há tanto tempo e nós ainda precisamos repeti-los, ouvi-los novamente, para começarmos a trazê-los para o nosso dia a dia, praticando-os. Então, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão por essa tarde, por essa horinha que iremos passar aqui e aonde receberemos todos esses benesses vindo do plano espiritual. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos, que possamos ter uma boa reunião, bons esclarecimentos, que possamos captar, aprender tudo direitinho, e uma bênção especial para nossa irmã Denise, que vem com muito carinho, como sempre, nos trazer esses esclarecimentos da tarde de hoje. Graças a Deus, Jesus nos abençoe. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos e a gente traz as vibrações fraternais da Associação Espírita Seara de Jesus em Nilópolis, a casa a qual trabalho, mas também trabalho aqui, também é minha casa, graças a Deus. Mas antes de começar o estudo, quando a irmã abriu a página, e como nada é por acaso, nada é aleatório, ontem eu compartilhei um estudo numa casa espírita e o tema era maledicência. E esse tema é um tema muito difícil e delicado da gente falar, porque trata de um vício que nós trazemos conosco desde as primeiras encarnações. Primeiramente, o vício começa com o orgulho, com o egoísmo e todos os outros que derivam dele. Mas nas nossas primeiras encarnações, o orgulho e o egoísmo eram, de uma certa forma, necessários por conta da nossa luta para nos mantermos vivos. Eram poucos os recursos, eram difíceis
as situações, as ambiências. Então, nas primeiras encarnações, se fez necessário esse instinto, esse vício ficar tão forte, mas só que ele se arraigou demais em nós. E deles derivaram muitos outros vícios, como a maledicência. E a irmã falou na página, e a página trata de palavra, a palavra. E ontem no estudo, que mais nós falamos sobre fazer bom uso da palavra. E se a gente for no dicionário, a gente encontra a maledicência como qualquer uso mal intencionado da palavra. Então, às vezes, a gente pensa, maledicência é fazer fofoca, fazer intriga, é bullying, é propagar fake news, mas é qualquer uso mal intencionado da palavra. Isso é maledicência. Então, quando a irmã abre essa página e o instrutor nos pede para que tenhamos cuidado com a palavra, isso reforça a necessidade de nós refletirmos em torno dessa lição. Nós sabemos que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. E o que sai é porque está transbordando do coração. A palavra. Então, que a gente saiba fazer bom uso desse recurso divino, porque é doação divina. A forma, a possibilidade de se comunicar, de articular. Então, que a gente possa fazer bom uso, como disse o instrutor na página, que a gente possa bem dizer, não mal dizer. Então, nós vamos iniciar o estudo falando que o nosso tema está aqui. Vou passar para cá, pode ser? O nosso tema está aqui no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu sempre tenho o costume de lembrar que Kardec nada fazia de forma aleatória. Ele sempre nos preparava para o tema seguinte. Então, o tema anterior, ele sempre dava bases para que a gente pudesse entender de uma forma mais facilitada o tema seguinte. Então, nós estamos aqui no capítulo 14 e no capítulo 13 ele fala: não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. Então, quando Kardec propõe esse tema, antes do capítulo 14, ele já vem propondo para nós a necessidade de sermos caridosos. E sermos caridosos sem muita ostentação. Mas, como hoje tudo precisa ser mostrado, que a caridade que a gente faça também seja mostrada. Porque há tanto mal sendo divulgado, por que não divulgar a caridade que a gente pratica? Então, Kardec, no capítulo anterior a esse, já vem sensibilizando a gente em torno da caridade, a caridade desinteressada, a caridade como instrumento de transformação e progresso. E aí a gente entra no capítulo 14, onde fala sobre honrar o pai e a mãe, mas especificamente no capítulo 14, nós vamos encontrar esses itens. Nós vamos encontrar piedade filial, que é o que a gente vai conversar hoje, mas a gente tem ainda quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual,
E nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, o capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, traz o tema da família. Traz o nosso núcleo familiar, a nossa célula base, como grau de reflexão. Então, o capítulo 14 vem para abrir os nossos olhos, para expandir o nosso ponto de vista, quando faz a pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Nosso ponto de vista em termos de família universal vai ser trabalhado ali. A parentela corporal e a espiritual. Nós vamos entender que nós somos parentela consanguínea, mas somos primordialmente parentela espiritual. E quando os espíritos vêm nos instruir acerca da ingratidão dos filhos e os laços de família, nós precisamos nos sensibilizar de que, apesar de que o tema pareça pesado, nada está fora da justiça divina. Nada está fora da lei de causa e efeito. Se algum de nós passamos ou passaremos por algumas questões, tudo está dentro da lei. Então, piedade filial. Aqui foi o que eu falei sobre a sensibilização de Kardec. Ele vem nos sensibilizando para o tema. No capítulo 10, ele nos sensibiliza em torno de pedir que nós sejamos misericordiosos, porque só assim nós obteremos misericórdia. E ele fala no próximo para que a gente ame o próximo como a nós mesmos. E ele segue pedindo nessa sensibilização para que nós aprendamos a amar os nossos inimigos. É fato e verdade que esse capítulo não nos pede que nós tenhamos proximidade como a um irmão que amamos, um amigo que prezamos, mas que tenhamos tolerância, respeito e caridade. E ele continua na sensibilização: que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita, e aqui, honrai vosso pai e vossa mãe. E mais à frente ele amarra, dizendo que fora da caridade não há salvação. Então, tudo na codificação kardeciana está encadeado, tem elos seguros, e se nós prestarmos atenção, cada degrau de ensinamento que é proposto é para que facilite o nosso entendimento para o próximo capítulo. Então, quando ele fala ali: sejamos misericordiosos, porque só assim nós obteremos misericórdia, faz aqui um link: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sejamos misericordiosos com nosso pai e nossa mãe, a fim de que na nossa velhice nós obtenhamos misericórdia. Então, tudo está encadeado na doutrina dos espíritos. E o título é: honrai vosso pai e vossa mãe. Quando a gente vai no dicionário, encontra assim: honrar, conferir honras a, dar crédito ou merecimento. Honra é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como a honestidade e dignidade. É devolver àquela pessoa o que ela já tem por direito, tanto pelo que ela é, quanto pelo que ela faz.
Quando a gente lê só esse enunciado, a gente já consegue perceber a necessidade de honrar pai e mãe. A gente já consegue entender a necessidade de honrar pai e mãe. É devolver a eles o que eles já têm por direito. E por que pai e mãe têm direito de ser honrado? Porque eles disseram sim para nós. Porque se não fosse o sim que eles deram para nós, nós não estaríamos aqui nesse estágio da matéria. Então, eles já têm por direito a honra. A honra é devida. Muitas das vezes, o pai e a mãe, que nós, na erraticidade, combinamos de vir, de ser assessorado, de ser recebido, muitas vezes esses espíritos que estão aqui como nosso pai e nossa mãe, também são espíritos com muitas dívidas, são espíritos endividados. E muitas vezes na missão de ser mãe e ser pai se equivocam. Mas mesmo assim, esse pai e essa mãe merecem honra. Porque eles deram o sim para nós. Eles têm por direito essa honra. Então, conferir honra e dar crédito e merecimento, isso é honrar. E aí a gente fala sobre o tema piedade filial. Demonstração de amor ou afeto, devoção, compaixão pelo sofrimento de uma pessoa, misericórdia. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário, quer dizer, uma consequência de uma verdade absoluta, da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. E é importante que a gente analise cada detalhe, cada palavra que é colocada por Kardec, até mesmo a forma que ele conjuga o verbo. Ele conjuga o verbo no imperativo. Honrai. Não há outra alternativa que seja diferente disso. É isso que nós temos que fazer. É da lei, é da lei, é da lei de amor e de caridade, é da lei suprema, é da lei de Deus. E mais uma vez a gente lembra, porque falamos no slide anterior, que os pais fizeram por merecer essa honra. Então, tudo que nós venhamos a fazer aos nossos pais e às nossas mães, não é nada de esforço, nada absurdo, nada fora do contexto, porque isso é da lei de amor e de caridade. Porque amar o seu próximo, não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Quando a gente falou sobre o capítulo 14, de ser um capítulo muito voltado a essa célula básica que é a família, esse núcleo de prova e de expiação, esse laboratório da vida que é a família, quando a gente falou isso, a gente precisa lembrar que tudo que nós exercitamos, primeiramente se exercita na família. Então, se é o amor, se exercita na família. E depois ele se expande, depois ele vai para outros núcleos, para outros laços sociais e fraternais. Mas é tudo na família.
Está na família todas as nossas necessidades. Está na família a possibilidade de desenvolver as virtudes, como a paciência, a resignação, a tolerância. Está na família a lei de amor, amar pai e mãe. Então, Emmanuel fala no livro Vinha de Luz, ele tem esse texto, filhos, e fala assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Hoje em dia, quando a gente fala sobre obediência, parece até uma coisa antiquada, fora de contexto, fora de moda. Parece que esse conceito não tem mais valor. Parece que esse conceito é ultrapassado. Mas nada do que favorece o respeito, nada do que favorece a fluidez harmônica das relações está ultrapassado. E a obediência dos filhos para com os pais nunca estará ultrapassada. Mas se hoje isso não está sendo desenvolvido, houve em algum momento a falta do uso deste recurso. De nós pais ensinarmos a nossos filhos que sim, é necessário obedecer, que sim, há uma hierarquia dentro da família, que sim, eu sou mãe, estou aqui, e o filho é filho e está mais abaixo. Isto é hierarquia. Não está ultrapassado, não está démodé, é necessário. Muitas das vezes nós deixamos o nosso papel de mãe e pai relegado a pessoas que não têm responsabilidade com aqueles filhos, com aqueles tutelados. Então, esses conceitos tão importantes como respeito e obediência não são passados. E hoje a gente vê em quase todas as relações familiares crianças que não respeitam e não obedecem seus pais. Como vão honrar seus pais se não estamos ensinando a obediência e o respeito? Como serão misericordiosos para com seus pais se nós não estamos ensinando os conceitos mais básicos e necessários das relações hierárquicas da família? Pode parecer que essa fala seja uma fala estranha, mediante a toda a modernidade que nós vemos, mas nós estamos vendo que nós abrimos mão de tantos recursos da educação na família e hoje nós estamos colhendo consequências e reflexos enfermiços. Então, que possamos entender essa fala de Emmanuel. Filhos, sede obedientes. Se o direito é campo de elevação a todos os espíritos, o dever é zona de serviço a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos. Então, mais uma vez a gente reflete sobre a necessidade de nós estabelecermos os nossos papéis de pais, papéis de mães, de nós instruirmos os nossos filhos em relação aos deveres, em relação aos direitos. Todos nós, como diz Emmanuel, estamos aqui submetidos a essa lei. Nós temos os direitos e temos os deveres a cumprir. Por que não
ensinarmos a nossos filhos também esse conceito, para que nós possamos mais tarde receber essa piedade filial. Se nós não ensinarmos, se nós não educarmos, que cada um de nós, independentemente onde nos relacionemos, temos direitos e deveres, se nós não ensinarmos, não haverá fruto para essa piedade filial. Nenhum grau de afeto e respeito será construído. É isso que Emmanuel está tentando falar para nós. Todos nós, na experiência da matéria ou fora dela, temos direitos e deveres. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento, para voltar mais tarde em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Então, Emmanuel vem falar para nós que os nossos jovens, os nossos filhos, aqueles que estão sob nossa responsabilidade, muitas vezes têm realmente muita dificuldade de aceitar os postulados educacionais que nós queremos transmitir. Acham que nós nada sabemos, acham que nossos conceitos estão ultrapassados. E aí não ouvem, não aceitam. E nós, em nossa passividade, simplesmente agasalhamos, acatamos. E aí o filho vai ao mundo, e no mundo, que nem sempre encontra pessoas amorosas, acolhedoras, para ensinar através do amor, encontra no mundo os ensinamentos através da dor. E aí eles retornam. E nós que estamos lá, nós somos aquele cais, né? O filho é o barco e nós somos aquele cais que o filho pode retornar quando precisar. Nós, aquele cais. Nesse momento, é momento também para que a gente faça uso da nossa autoridade como pai e mãe, exemplificando com amor, com caridade. Porque, de fato, há algumas fases na vida de todos nós já passamos pela adolescência, por exemplo, que é um turbilhão de emoções e conflitos. Mas nós já estamos nos instruindo, nós já estamos tendo condições de educar através do amor e do exemplo. Os filhos estão marcados por divinos deveres junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Então, eu até grifei ali o justo, porque nós entendemos os atributos de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Então, nada do que nós estivermos passando ou sentindo em termos de aflição é injusto, por conta da lei de causa e efeito, por conta de que tudo que deixarmos de fazer ou não fizermos gerará consequência. Então, que nós prestemos atenção no nosso trabalho, na necessidade, nessa missão de educar os nossos filhos, para que depois possamos experimentar essa misericórdia, essa piedade filial. Porque se nós fizermos o nosso papel, será justo receber a piedade filial.
Será justo receber a misericórdia. Por isso que Emmanuel está nos pedindo, vamos fazer a nossa parte. Talvez até não venhamos a receber, mas são outras questões, são comprometimentos dos espíritos que caminham conosco. Mas se nós tivermos feito a nossa parte, nós estaremos com paz no coração. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Então, Emmanuel está falando para a gente que mesmo os pais que não cumprem a missão de educadores, de formadores, mesmo esses que não cumprem da forma que deveriam ou poderiam cumprir, nem esse são desmerecedores da piedade filial. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime para atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Emmanuel fala para a gente, em termos de quê? Muitos pais, muitas mães usam de artifícios para solicitar alguns bens materiais. Isso é uma prática que a gente observa, uma prática menos feliz, mas isso acontece. Então, muitos filhos se veem envolvidos naquele peditório de uma coisa material, de um bem material, e ali se enredam em dívidas, em comprometimentos. Emmanuel nos pede que não é para ser assim. Muitos de nós queremos agradar nossos pais, nossas mães, mas que possamos agradar, se seja com um bem material, mas com um bem que esteja de acordo com as nossas posses. Que esse recurso seja um recurso que nós poderemos arcar em pagar. Mas o mais importante bem que nós poderemos entregar para os nossos pais e nossas mães é a piedade filial. Esse sim. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Então, Emmanuel está falando para nós. Hoje, o filho não tem piedade, não cuida, não trata bem, não ama, mas há a reencarnação. E a reencarnação é essa bênção que Deus nos oferece de sentirmos. Nós vamos sentir. Porque só assim, através desse sentir, é que nós vamos reformular os nossos sentimentos, as nossas emoções e, por consequência, as nossas atitudes. Então, aquele filho que hoje não consegue entender a necessidade da piedade filial, em algum momento sentirá. Quis Deus demonstrar por esta forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes de pai e de mãe,
as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Está no Evangelho. Então, quando a gente lê esse trecho do Evangelho, a gente precisa refletir. Estamos falando de honrar pai e mãe, estamos falando da piedade filial, mas nós já entendemos, e Kardec vem explicando em sua sensibilização pelos capítulos, que nós somos família universal. Nós somos uma família não só consanguínea. Nós temos pai e mãe consanguíneos, mas também muitos de nós temos padrinhos e madrinhas que são como pais para nós. Nós temos tutores, amigos que são como pais para nós. É isso que está aqui no Evangelho, é isso que nos quer dizer. A caridade vai além do laço consanguíneo. A caridade, a piedade filial vai além para esse pai e mãe que está na certidão de nascimento. Quantos amigos nossos, talvez um pouco mais velhos, ou talvez da mesma idade que nós, e nós consideramos como verdadeiro pai e mãe, porque nos orientam, porque nos auxiliam, porque estão junto a nós. E é isso que o Evangelho nos pede, para que a gente abra o nosso ponto de vista em relação à família. A família não é só a consanguínea. E quanto mais a gente expande esse ponto de vista, mais meritório é, porque mais o amor está crescendo em nós, maior está a compreensão da caridade em nós. É isso que o Evangelho está nos dizendo ali naquele trecho. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Então, acho que mais ou menos um mês, eu estive num evento, e nesse evento foi feito como se fosse uma saudação aos pais, aos avós, aos bisavós. Tudo para que a gente se recordasse do que todos eles fizeram para que a gente estivesse aqui e agora, dessa forma que estamos, nesta construção que somos. Então foi um momento muito bacana, onde todos refletiram e olharam para trás e conseguiram perceber que hoje a maioria de nós é uma versão bem mais melhorada dos nossos pais, avós, bisavós. Então o Evangelho nos pede também para que a gente volte o nosso olhar para toda essa família que nos antecedeu, para toda essa família que nos trouxe até aqui, porque essa sensibilização também vai fazer com que nós tenhamos um pouco mais de amor, um pouco mais de clareza em relação à gratidão. E o que é a gratidão? A gratidão é perceber o tanto que nós recebemos. A gratidão é entender que nós temos condições de retribuir. Então, toda essa sensibilização que o Evangelho e todos os textos da doutrina e tantos outros textos mais vem fazendo para conosco, é para que a gente amplie nosso ponto de vista. Nós somos família e somos uma família
universal de encarnados e desencarnados. E se nós conseguirmos nos perceber assim, a nossa gratidão vai aumentar. E o desejo de expressar a gratidão aumentará também. Então, todo esse processo de piedade, de misericórdia, de gratidão, é um processo para que a gente entenda que, se nós formos misericordiosos, obteremos misericórdia. Se nós conseguirmos amar os nossos desafetos, nós receberemos a caridade, como Jesus explicou, bondade, indulgência e perdão. Se nós conseguirmos fazer essa caridade sem ostentar, só com o coração aberto, nós conseguiremos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós conseguiremos ser piedosos. E quando ele fala ali sobre dar repouso na velhice, como nós recebemos os cuidados na infância, isso é tão interessante, né? Eu tenho uma vizinha que cuida de sua mãe e está no leito há quase 8 anos. E por condições que nós não sabemos, mas entendemos que tudo é justo na lei de causa e efeito, na lei de justiça, de amor e caridade, ela hoje bota a fraldinha na mãe, ela hoje alimenta a mãe pela sondinha. E aí a gente reflete, o cuidado que essa filha hoje dispensa à mãe, era o cuidado que a mãe dispensou a ela na infância, na sua fase de bebê. Então, muitos de nós não vamos passar por isso, muitos de nós estamos passando por isso, mas isso também é reflexão. Olha quanta coisa nossos pais fizeram por nós. Primeiro foi o sim para a nossa vida, e depois todos esses cuidados, desde lá do nosso avô, nossa avó, até os nossos pais, para que a gente fosse essa construção aqui e agora. Os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. E aí, quando eu estava lendo esse trecho, os pequenos nadas supérfluos que a gente pode dar aos nossos pais, eu fiquei me lembrando da minha mãe. Minha mãe já mora no outro plano da vida, mas com a graça de Deus, ela era aposentada, tinha recurso financeiro para pagar manicure, mas ela falava, não quero ir na manicure, queria que você fizesse minha unha. Aí eu, meu Deus do céu, eu nem sei fazer unha, mãe, pelo amor de Deus. E aí, você dá um jeitinho, mas depois que a gente vai amadurecendo, depois que a gente vai entendendo, não era o fato de fazer a unha, de tirar a cutícula, não era o fato de pintar, era aquele momento ali, sabe, esses supérfluos, esses pequenos nadas. Eu nem tirava a cutícula, que eu não sabia, empurrava a cutícula para dentro, passava o esmalte, passava um creminho. E isso é uma coisa que o Evangelho traz como pequeno nada, mas que fala que é unicamente isso, a piedade filial. Então, quantas coisas mínimas podemos fazer que nada custa, não toma grande tempo, mas que é tão valorosa, que é tão amorosa.
E esse tema aqui me fez lembrar esses dias, várias vezes, que eu ia lá, empurrava a cutícula e passava o esmalte. E é assim, são esses pequenos nadas que são valorosos demais para nossos pais. E aí, Emmanuel também fala no livro da Esperança, Credores no Lar. Esse texto é um texto relativo a... Porque a gente falou sobre tudo o que acontece no nosso lar, né? A gente falou que lá na nossa unidade básica, lá está o exercício do direito, o exercício do dever, a educação, a lei de amor e caridade. Tudo está lá, tudo começa lá. E depois se expande. Mas no nosso lar também reencarnam espíritos com muitas dificuldades de relacionamento. Em nosso lar encarnam espíritos muito endividados. Em nosso lar encarnam alguns desafetos que nós vamos precisar aprender a amar. Então, por todo esse contexto, muitas das vezes, as relações de mães e pais com seus filhos, muitas das vezes, não são relações fáceis. Não são relações onde aquele filho pode fazer um supérfluo para a mãe, para o pai, um pequeno nada. Muitas das vezes, esse pai, essa mãe ou esse filho mal consegue se comunicar com seu pai e sua mãe. Tal o grau de comprometimento das relações pretéritas. Mas na nossa família, sim, encarnam espíritos que precisam se realinhar com a lei de Deus. Com a lei de amor, porque Deus é amor e nos coloca na família para que aprendamos a amar. Mas nem sempre é fácil, porque nós passamos pelo esquecimento. Nem sempre é fácil. Então, Emmanuel vem falar sobre esse tema, credores no lar. Porque a gente está falando de um tema sobre a piedade filial e a gente encontra, não há como negar, encontra relações de pais e filhos muitíssimo conturbadas. Muitas das vezes, até nas famílias espíritas. E aí Emmanuel vem explicar. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Então, quando Emmanuel nos explica isso, que no nosso lar, muitas vezes, vêm os credores que nós precisaremos amar, os credores que precisaremos educar, é para que a gente entenda que na infância, nos primeiros anos, nessa fase onde o espírito pode ser moldado, onde o espírito pode sentir a verdadeira energia do amor, que nós pais, que já conseguimos observar as tendências, porque uma criança hoje, mesmo muito cedo, já demonstra suas reais tendências. Então, que nós estejamos alertas, atentos para essas más inclinações que se apresentam nesses espíritos, companheiros, filhos em nosso lar, para que a gente possa fazer o melhor possível, para que a gente possa fazer a maior doação de amor possível, para que a relação no futuro seja um pouco mais amena.
Talvez muitos pais, muitas mães e filhos não consigam, numa só reencarnação em família, resolver essas questões de desafeto, de credores e devedores. Mas a reencarnação é bênção e outra oportunidade virá. Quando te vejas diante de filhos crescidos, lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Então, Emmanuel vem nos explicar que muitas das vezes nós até talvez tenhamos feito o que podíamos, mas a dívida era muito grande. E talvez a gente não venha conseguir aquela piedade filial, a gente não venha conseguir aquela misericórdia. Mas o mais importante dessa lição toda é que todos nós, quando temos o sentido de que fizemos tudo o que podíamos, quando nós temos a nossa consciência tranquila, que cumprimos o nosso dever, mas a contrapartida do outro não foi feita, nós ficamos em paz. Gostaríamos, sim, eu sou mãe, a maioria aqui é mãe e pai, todos nós gostaríamos de receber essa piedade filial, esses pequenos supérfluos que os filhos podem nos dar. Mas muitas das vezes isso não acontece. Mas tenhamos fé, confiança na lei de causa e efeito, na bondade, na misericórdia do Pai, na justiça, porque tudo será realinhado. Aquele que hoje nós chamamos inimigo ou tratamos como desafeto, será nosso amigo, porque somos todos filhos da fonte do amor. Sentiremos todos o amor em plenitude. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Então é isso, a consciência tranquila, a paz de ter cumprido o dever, mesmo que o resultado não tenha sido aquele esperado por nós, mas nós vamos ter ali, olha, o luminoso certificado da nossa própria libertação. Então nós terminamos o estudo dizendo que a reencarnação é uma bênção. Dizendo que a reencarnação é um recurso que todos nós podemos descansar o nosso coração nessa bênção. Mas hoje, aqui e agora, nesse momento, nesta reencarnação, é preciso fazer valer cada minuto, é preciso valer cada esforço. Tudo que nós tivermos que fazer, nós precisamos fazer. Não há como deixar a vida levar. É fazer bom uso do tempo. Nós precisamos lembrar da lei de causa e efeito. Tudo traz consequência. O bem que fazemos e o bem que deixamos de fazer. Tudo traz consequência. E tudo terá de ser reajustado, realinhado junto à lei de Deus. Vigilância e oração. Quando a gente fala desse remédio que o Cristo deixou para nós, a vigilância e a oração, nós precisamos muito usar esse recurso, porque a vigilância é um recurso valioso para nós pais, que temos os filhos ali como nossos tutelados. Precisamos vigiar. Aqueles filhos vão mostrando suas tendências, suas inclinações. Vamos vigiar.
Vamos vigiar também a nós mesmos. Estamos cumprindo o nosso papel? Estamos ensinando, educando? Vigilância. E a oração? Vamos orar por nós, para que Deus nos dê força e coragem para cumprir a nossa missão, e vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar para todos nós, irmãos em humanidade. Vigilância e oração. E sem nos esquecermos nunca da caridade, porque a nossa doutrina se baseia na caridade. A caridade é o amor em ação. E quando a gente coloca o amor em ação, tudo é possível resgatar, tudo é possível realinhar. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Muita gratidão. Tarde boa, né? O amor que a gente precisa aprender, o amor que a gente precisa botar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Amor assim que é indispensável para que nós possamos levar a nossa vida da melhor maneira possível. Muito, muito bom ouvir falar sobre o amor, que é a lei maior de Deus. Foi isso que Jesus veio nos ensinar há tanto tempo atrás e que muitas vezes nós ainda nos fazemos surdos. Nós estamos aprendendo devagarzinho, né? E agora, como nós fazemos todas as quintas-feiras, nós podemos botar esse nosso amor em ação. Pelos nossos irmãos desencarnados, pelos nossos irmãos encarnados, pelos nossos lares, por todos os lugares onde haja dor e sofrimento, nós podemos, com a força do nosso pensamento, levar amor a todos eles. Nossos irmãos desencarnados que se encontram em outro plano, que nós possamos elevar nosso pensamento a eles em vibrações positivas de muita luz, que eles possam estar sendo cuidados, tratados, que eles possam entender esse novo momento deles. Todos os nomes que estão ali na caixinha de prece, todos os nomes que estão na nossa mente, no nosso coração, possam se sentir envolvidos nessa onda de ternura que nós estamos enviando para eles. Também podemos pedir por aqueles que nós nem conhecemos, mas que sabemos que, como os nossos amados, também estão sendo tratados, também estão sendo cuidados nessa nova caminhada que vai levá-los a uma compreensão maior, que vai levá-los a um entendimento de que todos nós precisamos, nós encarnados e eles desencarnados, precisamos entender por todas as dificuldades que passamos para que possamos vencê-las e, quando obtivermos a bênção da reencarnação, buscar os ajustes necessários para que possamos a cada dia sermos mais felizes. Nós podemos orar por eles, aquela oração que nos foi ensinada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores, mas não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ainda com essa vibração de amor e de ternura, vamos agora pensar em nossos lares, todos os endereços que estão ali na caixinha de irradiação, que ali
seja um porto seguro para cada um de nós, onde nós possamos sentir a Tua presença, Jesus, onde nós possamos sentir a paz que vem de Ti, onde nós possamos viver em harmonia com todos que ali convivem. Como nossa irmã falou, nem sempre isso é fácil, mas depende de cada um de nós tornar esse ambiente um lugar de equilíbrio, de paz, de luz e de harmonia. E para isso, precisamos abrir as portas do nosso lar para o nosso Mestre Jesus, que Ele possa ali estar em cada cantinho, tirando todos os miasmas e fazendo com que todos que ali vivam possam se harmonizar, se tolerar, se respeitar e aprender a amar. Também, ainda com essa vibração positiva, vamos pensar em todos nós, doentes ainda do corpo e da alma. Ah, Senhor, há tantas dores no mundo. Ah, Senhor, há tantos sofrimentos no mundo. Mas nós podemos contar com a Tua mão sobre cada um desses que sofrem, trazendo o alívio que eles precisam, trazendo aquele bálsamo, aquele fluido salutar que possa melhorar a sua saúde física, mental e espiritual. Todos os nomes que estão ali na caixinha de visita médica, todos os hospitais, manicômios, presídios, asilos, orfanatos, as ruas, Senhor. Há tanto sofrimento nas ruas, que eles todos possam sentir a Tua presença, que todos eles possam, aos poucos, recuperar a sua saúde, se isso for da Tua vontade. As águas do ambiente possam ser magnetizadas, que ali seja posto aquele remedinho que cada um de nós precisa para equilibrar as nossas células. E aí, vamos agora imaginar, né? Nós estamos falando de cura, nós estamos falando de bálsamo. Vamos imaginar Jesus ali, pertinho do lago de Genezaré, caminhando e ajudando todos aqueles que estavam sofrendo. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus quem nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Ah, Senhor, nos ajuda a seguir esse Teu caminho,
esse caminho que vieste nos ensinar há tanto tempo. Que nós possamos ter em nosso coração a bondade, a ternura, a caridade. Que nós possamos a cada dia aprender a amar os nossos irmãos. Que nós possamos saber que todos nós somos filhos do mesmo Pai e que Ele nos ama a todos igualmente. Ensina-nos, Senhor, esse amor que vai fazer com que a gente possa, a cada dia, tornar este planeta um planeta melhor, um planeta onde haja a paz, onde haja amor entre todos nós, que somos todos parte dessa família universal. Nós ainda temos uma parte do nosso trabalho, pedir aos médios que se posicionem para que nós possamos receber esse passe que vem lá do alto e que vai trazer para nós uma energia renovada, uma energia de paz e de amor. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma, no céu de minha alma, é Deus. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina, um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Que o amor de Jesus nos acompanhe em segurança até os nossos lares e que nós possamos, a próxima semana, estarmos aqui juntos outra vez para mais uma tarde de esclarecimento e de estudo. Agradecer a essa casa, gratidão por ela nos acolher sempre com tanto carinho, com tanto amor. Que a gratidão esteja sempre presente em nosso coração. Graças a Deus.